Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na sua rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Ângelo Eliker, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, e é uma grande alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Fique conosco. Muito bem, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele vai trazer 12 trechos bíblicos dos mais diversos assuntos. E é interessante sempre relembrando, que o grande objetivo de Lucas é comprovar que Jesus verdadeiramente é o Messias e que esse nome deve ser proclamado a todos os povos, né? Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus prometido, enviado, e que então vem cumprir a sua missão. E aqui então, nesse trecho, Jesus segue a sua caminhada rumo à concretização desse plano, rumo à cruz, rumo a Jerusalém. Nós vamos ver Jesus passando aí por algumas cidades ao longo deste capítulo. Então, o capítulo 9 inicia falando sobre a missão dos 12 apóstolos, onde Jesus então dá autoridade para eles expulsarem demônios e curarem doenças. Nada mais é do que demonstrar o verdadeiro poder que não vem dos discípulos, mas sim vem do Salvador Jesus. Os discípulos sozinhos jamais iriam conseguir fazer isso. E o propósito é justamente no sentido de comprovar que Jesus é verdadeiro Deus, ele é todo-poderoso, capaz de fazer curas, milagres e ter autoridade, inclusive, de expulsar demônios. Então, Jesus aqui vai trazer várias dicas para os discípulos, se forem mal recebidos, para saírem daquela cidade, sacudirem o pó das suas sandálias como sinal de protesto por aquela gente, né? E aqueles que, é claro, receberem bem, que fiquem lá conforme o tempo necessário. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa viagem dos discípulos, né? Mas é interessante que na volta eles voltam maravilhados e louvando a Jesus, né? Vendo que realmente coisas espantosas Jesus pode sim fazer para aquele que crê, né? Depois, na sequência, versículo 7, vem uma dúvida de Herodes, onde Herodes ouviu falar daquilo que estava acontecendo. Essa fama de Jesus começou a se espalhar cada vez mais, especialmente através dessas curas, desses milagres espantosos, e também através dessa missão dos 12 discípulos, Se fosse só Jesus sozinho fazendo isso, mas agora é vezes 12. Então, mais ainda, a fama de Jesus se espalhou por toda a região. E então, alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, e outros diziam que Elias tinha aparecido. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então, Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. João não é. Quem será então esse homem de quem ouço falar todas essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. E é claro que ele vai ter então contato com Jesus depois, quando Jesus está em Jerusalém, é preso e então é julgado e passa ali também pelo rei Herodes essa crucificação de Jesus. Na sequência, Jesus alimenta uma multidão. Aquele texto tão bonito, tão conhecido, quando eles estavam lá no povoado de Betsaida, então seguem essa caminhada rumo a Jerusalém. As multidões descobriram que Jesus estava por ali e começaram a seguir. Os discípulos, já no anoitecer, disse: Jesus, mande essas pessoas embora, Já está escurecendo, para que eles possam ir aos povoados e locais pertos aqui para encontrarem comida, porque esse lugar é deserto, não tem nada.
E aí Jesus, no versículo 13, responde de uma forma surpreendente, né? Deem vocês mesmos comida a eles. E é claro que os discípulos sozinhos não teriam poder, nem mesmo dinheiro, para alimentar tantas e tantas pessoas. E então aparece, né, os 5 pães e os 2 peixinhos. Só temos isso. Vamos comprar comida? O que vamos fazer, Jesus? Versículo 14, estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Tá? Então imagine 5.000 homens mais 5.000 mulheres, mais 5.000, 10.000 crianças, quantas crianças tinha? Né? Talvez até 20.000 pessoas, né, aproximadamente. E então Jesus pegou os pães, os peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus. Versículo 17, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Então esse é o nosso Salvador Jesus, que nos satisfaz plenamente. Mais do que nos alimentar fisicamente com o que comer, com o que beber, acima de tudo, Jesus quer nos satisfazer espiritualmente. Quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, isso verdadeiramente nos sacia completamente, porque ali nós temos aquilo que nós mais precisamos. E então temos essa certeza da salvação eterna. E aí então vem essa conexão com o texto anterior da dúvida de Herodes, quando Jesus sozinho orando, os discípulos chegaram perto e Jesus perguntou: o que o povo diz? Quem eu sou? E então eles vão dizer aquilo que já aparece antes nessa dúvida, né? Junto com Herodes. E então Jesus faz a grande pergunta. E essa pergunta é central, não só nesse capítulo, mas é central também nos evangelhos, ele é central nas nossas vidas, ele é fundamental, porque Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Vocês, discípulos, quem sou eu? E então Pedro responde no versículo 20, dizendo: o Senhor é o Messias que Deus enviou. O Messias que Deus enviou, ou seja, ele está provando e comprovando que Jesus verdadeiramente é aquele descendente da mulher tão esperado, aguardado de gerações em gerações, desde a promessa para a Eva, lá no Gênesis capítulo 3. E agora, então, os discípulos dão esse testemunho tão fantástico, tão maravilhoso, tão central, tão verdadeiro, porque se Jesus não fosse o Messias de Deus, tudo seria em vão, né? Nada teria valido a pena. Mas sim, Jesus é o Messias prometido que Deus enviou, que o Pai trouxe para nós, para que nós pudéssemos ser salvos e reconciliados junto com o Pai. E então Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua morte e também a sua ressurreição. É por isso também um texto muito importante dentro dos evangelhos, quando Jesus, no versículo 22, diz: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Vejam que realmente é isso que vai acontecer depois, né? No terceiro dia será ressuscitado. Não que ele vai ressuscitar, mas será ressuscitado. Isso é um verbo na passiva, né? É alguém que faz Jesus ressuscitar, essa aliação do próprio Deus. E então disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo, mas perder a vida verdadeira e ser destruído, né? E perder a alma? Então, é muito legal esse texto, onde nós precisamos sim reconhecer que nós somos dependentes de Cristo e da salvação eterna. Nós sozinhos jamais conseguiríamos nos salvar. Então temos que deixar de lado todos os nossos interesses humanos, mundanos, e colocar em primeiro lugar, buscar
em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Acima de tudo, o maior prêmio que é da vida eterna, essa vida verdadeira que nós só temos através de Cristo Messias enviado de Deus. E então vamos ter o relato, mais uma vez, também aqui no Evangelho de Lucas, assim como acontece nos Evangelhos de Mateus e Marcos, a transfiguração de Jesus. Quando, mais ou menos uma semana depois, Jesus leva Pedro, João e Tiago em cima de um monte para orar. Enquanto oravam, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então aparecem outros dois homens, eram Moisés e Elias, cercados também com um brilho celestial. E quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Claro que Pedro estava extasiado, ele não sabia o que estava dizendo, conforme diz o versículo 33. Então, enquanto ele ainda estava falando, apareceu uma nuvem, os cobriu, os discípulos ficaram com medo, né? Quando essa nuvem também desceu sobre eles, mas dessa nuvem veio uma voz, é a voz do Pai Celestial, onde diz: Este é o meu Filho amado, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Esse é um outro versículo muito especial, muito importante dentro desse capítulo 9, né, de Lucas, no versículo 35, quando o próprio Pai diz: Este é meu Filho escolhido, Filho amado, ouçam o que ele diz. E esse ouvir não é simplesmente ouvir de qualquer jeito, mas sim é um ouvir no sentido de nós guardarmos, de nós crermos, de nós meditarmos em tudo aquilo que Deus diz e ao mesmo tempo tudo aquilo que Ele faz, toda a sua ação, tudo aquilo que iria acontecer também mais adiante. Em resumo, Deus Pai está dizendo: creio, Ele é o Messias prometido que eu enviei, né? O meu escolhido. E então o Pedro quer ficar ali e Jesus diz: não, vamos descer o monte, temos muito ainda por fazer. E esse muito é o que vem na sequência, né? No dia seguinte descem um monte e uma grande multidão novamente vem encontrar Jesus. E aí um homem grita, pede ajuda pelo seu filho, o meu único filho. Um espírito mau está agarrando e não solta ele, né? E é interessante que Jesus responde de uma forma muito forte, né? Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Parece que Jesus já estava bastante sobrecarregado, exausto ali. Aparece aqui também um pouco da sua natureza humana, quando Jesus também às vezes fica impaciente, né? Jesus em outros momentos diz: eu por mim já queria ter morrido logo na cruz, já queria ter logo resolvido isso aí. Mas Jesus, é claro, vai com toda a paciência cumprindo o plano de salvação conforme a vontade do Pai. E então pede para trazer o filho daquele homem, e quando ele estava chegando, teve um ataque, o demônio jogou no chão, e Jesus então dá uma ordem, o espírito mau sai, cura o menino e o entrega ao Pai, e todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Eles sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo era algo que somente Deus podia fazer. E Jesus é sim verdadeiro Deus. Então são fatos espetaculares, extraordinários que Jesus vai fazendo justamente para comprovar a sua divindade. Na sequência, Jesus vai falar pela segunda vez de que ele haveria de morrer, mesmo os discípulos não entendendo direito, né? Eles só vão entender mesmo depois, tudo isso, após a ressurreição de Jesus, e estavam com medo até mesmo de fazer perguntas a respeito, né? Mas Jesus está indo como se fosse agora num brete, né? Rumo a Jerusalém, e ia dando os avisos que a coisa vai apertar, né? Até a sua crucificação. E depois mais um trecho onde os discípulos começam a discutir entre eles quem era o mais importante. Claro, Jesus é onisciente, sabia que eles estavam falando sobre isso, pensando isso, e então pegou uma criança e a pôs ao seu lado e disse: Aquele que por ser meu seguidor receber esta criança estará recebendo a mim,
e quem me recebe estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. Então Jesus traz aqui uma lição de humildade, mais adiante também no lava-pés, com os discípulos. Então Jesus aqui pega uma criança e diz: quem quer ser o mais importante, seja como uma criança, ou seja, alguém que reconhece que é dependente do pai. As crianças são completamente dependentes dos seus pais e precisam ter todo o cuidado, né? Então, elas precisam ter essa humildade, elas sabem que elas não podem fazer tudo o que querem, embora até queiram, mas sabem que não podem, né? Elas têm suas limitações. E então, da mesma forma, Jesus diz: quem quer ser meu seguidor, que seja humilde, que reconheça as suas limitações, reconheça os seus pecados, e segue junto com Jesus na certeza de que Ele sempre nos ajuda, nos guarda nessa nossa caminhada rumo aos céus. Na sequência, mais um trecho. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. É uma resposta de Jesus a João e aos outros discípulos, quando eles dizem: mestre, no versículo 49, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo, né? Então, quem afinal de contas são os discípulos de Jesus? Tem os 12 ali, mas sabemos que há muitos outros seguidores e muitas outras pessoas que também criam, que tinham uma fé firme, fervorosa, e outros até querendo expulsar demônios. Os discípulos dizendo: não, mas isso é só com a gente, né? Essas pessoas que não são do nosso grupo não podem fazer isso. Então essa resposta de Jesus, né? Deixa ele fazer a parte dele, né? Quem não é contra vocês é a favor de vocês. É um trecho bastante interessante, onde Deus sempre pode agir através dos mais diversas formas, meios e pessoas, né? Mesmo que de repente são pessoas com quem nós achamos que talvez nem creiam em Deus, mas quem sabe o Espírito Santo esteja agindo e utilizando outras pessoas, outras formas, para também atingir o seu objetivo de levar o reino de Deus, de dar testemunho do Salvador Jesus e dos seus grandes feitos. Por que não? Né? Nós gostamos de julgar e Jesus diz: não, o julgamento é comigo. Né? Lembram daquela parábola do joio e do trigo? Né? Vamos arrancar logo o joio. E Jesus disse: não, deixa o joio, porque pode arrancar um trigo fora. E por que não? Deus pode fazer esse milagre de transformar um joio em trigo, alguém que não crer, para alguém que faça parte, então, do povo de Deus. Deixa o joio lá, de repente, no tempo certo, o Espírito Santo irá converter aquela pessoa. Mais adiante, então, mandou Jesus alguns mensageiros que fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado na região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores não quiseram receber Jesus, porque ele estava indo para Jerusalém. Né? Os samaritanos, na verdade, não se dão muito bem com os judeus. E é interessante isso porque, mesmo diante desse conflito, nós vemos que Tiago e João, ao ver isso, disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Então, mais uma vez, os discípulos querendo fazer o julgamento, né? Vamos acabar com essas pessoas tão más, né? Que não querem te receber. E Jesus repreende, então, os discípulos e eles vão para um outro povoado. Bom, se não é para ir por aqui, vamos por um outro lado, não tem problema nenhum. Jesus segue essa sua caminhada. Isso demonstra também, lembram da parábola do semeador, né? Essa semente, essa palavra de Deus, em muitos solos irá frutificar, mas também em muitos solos corações endurecidos vão rejeitar o próprio Cristo, rejeitar a sua palavra, a sua habitação, e infelizmente não irão frutificar. Né? E então, agora vamos para o último trecho. Quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, versículo 57, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. E então Jesus disse, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem, venha comigo.
Mas ele respondeu: Senhor, deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Jesus, mais uma vez, vai demonstrar o seu foco nessa sua caminhada a Jerusalém. Para aqueles que querem seguir a Jesus, devem também estar sempre focados nele e não se distrair com outras coisas. Não tem nenhum problema nessa questão de se despedir da família ou sepultar alguém, o seu próprio pai, imagina, né? Mas Jesus está falando da importância muito maior do que as coisas humanas e até mesmo familiares, que ele esteja no centro de nossas vidas e dos nossos corações. Volto a dizer aquele versículo tão bonito, né, tão maravilhoso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós temos o nosso Deus, que é o primeiro mandamento, né, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, não precisamos temer mal nenhum. Esse também é o Salmo 23, né? Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Então é interessante esse foco de Jesus nessa sua caminhada para cumprir o plano da salvação e ao mesmo tempo nessa caminhada acontecem muitas coisas. E esse capítulo 9 ele é bastante dinâmico, parece que é muito turbulento, né? Lucas traz tantas e tantas informações aqui de momentos que aconteceram, mas tudo isso também como se fosse num funil assim, tudo vai desembocar lá em Jesus Cristo, comprovando que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é a Ele a quem nós devemos crer, amar, louvar por todos os dias de nossas vidas. Ok? Muito bem, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição que irá continuar o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Assista esse e aos outros programas lá no facebook.com/rádio da IELB e também no youtube.com/rádio-cpt. Baixe esse episódio também lá no site www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência e não se esqueça de divulgar também a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um grande prazer estar com você, estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.